Olá, muito bem-vindos todos. Estamos começando o segundo podcast sobre música, literatura e o jogo de xadrez para vocês. Hoje com uma aberturazinha feita aqui com a guitarra semiacústica. Vocês ouvem ao fundo aí um backtrack em Dó maior, em Dó, Fá, agora está em Fá, e voltou para Dó, Ré menor, Sol, Dó. Estou com a guitarra semiacústica aqui, vou brincar um pouco, improvisando aí a escala de Dó maior. E depois a gente volta a falar sobre literatura para você, tá bom? Terminando aí, Dó com sétima, Fá, Sol, beleza, né? Gosto muito de tocar, de fazer esse tipo de som, às vezes, né? E a música popular, principalmente. O improviso é bom porque estudamos as escalas e aí podemos ir brincando dentro de uma progressão. Estou aqui com a semiacústica, uma guitarra Gold nacional, muito boa, eu gosto, né? Bom, falemos um pouco mais sobre outro assunto hoje, literatura, claro, literatura. Eu vou voltar então aqui o track para ficar fazendo aquele fundo musical bem baixinho enquanto eu vou falando para vocês alguma coisa, tá certo? Vamos ver aqui, pronto. E agora eu deixo só ele, depois eu faço mais alguma coisa na guitarra. Eu escrevi um romance por nome de Samuel em Itaimbá. Esse romance ele teve a sua inspiração maior numa cidade chamada Itaiçaba, nossa cidade de Itaiçaba, aqui entre Jaguaruana e Aracati, uma cidade à beira-rio.
que eu sempre achei muito bonita devido à sua paisagem, à sua localização e suas histórias, né? Devido a ela ser uma cidade que se ergueu ao lado de um serrote, na Serra do Arerê. E ali tem uma coisa mística que não é de agora, é de algum certo tempo já. E na história de Itaiçaba tem a história dos retirantes que vieram das secas antigas e que passavam por ali em busca do litoral, vinham do sertão. E a história da Donzelinha. Donzelinha teria sido uma moça, uma criança, uma jovem, que vinha com os retirantes e se perdeu dos seus pais naquela caminhada, naquela fuga de retirantes da seca, e teria sido encontrada a história conta que a moça ela era da cidade e que ela foi encontrada pelos retirantes que vinham famintos na estrada. E aconteceu de ser morta e eles comeram a própria carne dela. Isso é um conto que alguns dizem ser verdade, mas eu não estou aqui para falar sobre essa história. Essa história não é minha. Essa história eu estou recontando. A história que eu criei sobre Itaiçaba não é nem sobre Itaiçaba, é sobre a geografia da cidade. Me inspirei na geografia de Itaiçaba para criar Samuel em Itaimbá. Até o nome eu troquei também, ficou um nome... Criei esse nome, Itaimbá. E aí esse Samuel, ele é um agrimensor, ele trabalha com medidas de terra, essa coisa de fazer topografia. E ele vem trabalhar em Itaimbá no ano de 1977. Isso aí é uma ficção, claro, estou inventando essa história. E ele vem para quê? Para ajudar na construção da barragem. E ele vem contratado, vem já pronto para trabalhar. Traz um cachorro, ele vem num corcel. Ele vem num corcelzinho, o corcel 1 ainda, porque depois existiu o corcel 2, né? E ele traz o seu arauto, o seu cachorro, ele vem da capital trabalhar em Itaimbá. E em Itaimbá ele aluga um quarto e embaixo deixa o espaço para o cachorro, um quintalzinho. E não tem garagem para o carro fica mesmo na calçada. E ele começa a trabalhar. Ele já conhece o engenheiro, um dos engenheiros que faz parte desse projeto, dessa barragem grande que vai ser construída, com o apoio, com as verbas do governo do estado. Bom, o principal personagem é o Samuel. O Samuel, ele traz a sua história, traz as suas lembranças. Ele está vivendo uma crise no seu casamento e ele tem uma esposa e tem 2 filhos. E quando ele chega em Itaimbá, ele está realmente muito... Ele está querendo um pouco de liberdade, não está querendo pensar e... Poxa, pescar, fazer uma pescaria e trabalhar num lugar um pouco afastado da capital, e pensa em voltar à cidade nos fins de semana quando puder.
certo? Mas sabendo que a esposa dele está um pouco insatisfeita com ele, devido a ela ter já chegado a uma determinada idade de casamento, né, eles dois, e ela achar que agora ela tem que trabalhar, ela tem que ser uma senhora independente e frequenta uma igreja evangélica, e nessa igreja ele vê, a esposa do Samuel vê muitas mulheres com uma garra muito grande para conseguir vender produtos e pensando até em investir dinheiro naquelas pirâmides, naqueles investimentos que existiam e ainda existe por aí, marketing de nível, essas coisas. E o Samuel sempre muito pé no chão. O Samuel gosta de uma cachaçinha, fuma o seu cigarro, mas sempre com aquela parcimônia, com aquele jeito calmo dele. E no fim das contas, depois de ele vai conhecer pessoas na cidade. Sim, a cidade é cheia de personagens que vão estar em contato com o Samuel devido às pescarias que ele vai fazer. E nessas pescarias eles vão conversar muita coisa sobre a cidade, quem é quem na cidade, quem são os personagens, o que fazem. E vai ter lá, sim, a cidade tem uma festa uma vez por ano, e vem a festa da pescaria, e vem aqueles turistas todos. E existe uma mulher meio misteriosa na cidade. Então, a princípio, essa mulher, ela é a empresária, aliás, ela é a secretária, é a mão direita, é o braço direito de um dos compradores, os grandes compradores de terreno da cidade de Taimbá. E ela é uma moça muito bonita, e ela é muito inteligente, e faz aquele trabalho de imobiliária. Bom, aos poucos o Samuel vai conhecendo o prefeito, conhecendo o padre, conhecendo os locutores de rádio que brigam lá por causa da administração municipal, e a construção da barragem continua, e vem logo de início vem a secretária de obras do governo do estado, vem inaugurar, dar início a aquela construção toda, e tem uns discursos. E sei que, para encurtar a história toda, que eu não vou contar até o fim, é necessário que você depois leia o livro para poder saber bem do que se trata. Esse livro é um tanto quanto volumoso, ele tem mais de 200 páginas, mas é uma leitura fácil, não é uma literatura complicada que você vai se enrolar ou vai ficar perdido, porque é tudo bem linear, é tudo bem explicado. E sei que nessa história toda do Samuel, ele vê muitas coisas da cidade que são antigas, os tropeiros trazendo ainda as tropas de burro com a coreta e aquela cachaça. Aí na cidade tem alguns cabarés, uns mais pobres, que é o da beira do rio, e os outros mais sofisticados, que são os do centro da cidade. E tem também as mulheres que vêm para esses cabarés, e elas muitas vezes conseguem arranjar um marido ali, porque na cidade nem sempre tem moças bonitas, e às vezes ela se casa com um vaqueiro, com um tropeiro, um cara que está passando por aqui, pela cidade, e ele vai e se embeleza daquela mulher, se engraça com ela, se enamora da beleza dela e propõe, e ela topa viver com esse cara. Por que não? Ela acha melhor do que viver numa vida de baixo meretrício. Então tem muita curiosidade sobre a vida
no interior, né? No ano de 1977, que vale a pena ser lido, vale a pena ser observado no livro que eu escrevi. Agora, aos poucos a trama maior é o relacionamento do Samuel com a sua esposa, que está na capital, e as mulheres que ele passa a conhecer em Itaimbá, certo? Então, até o fim da construção da barragem, há uma porção de acontecimentos ligando o Samuel a outras mulheres, e no final das contas é que ele vai chegar a uma decisão sobre sua vida, porque naquele ano de 1977, isso é proposital, eu coloquei essa data devido exatamente a um tema muito interessante do relacionamento a dois, que foi a aprovação do divórcio no Brasil. Mas o romance, antes de se pensar nesses casos de separação de casal, o romance ele traz tanto colorido, tem também um camarada que desce da serra, que ele é meio assim, profeta, ele mora isolado, ele usa um cajado bem grande, a barba grande, ele vem falando coisas, todo domingo ele vem para a praça, para frente da igreja, e falar umas coisas como se fosse disputando com o padre, né, falando umas verdades que ele leu que ele soube através de um outro ermitão, de um outro solitário que morava na serra. E esse solitário primeiro ele lia um livro, e esse profeta da atualidade que Samuel conhece, ele não sabe ler, ele apenas repete o que foi dito pelo outro, pelo mestre dele. Então, há uma porção de profecias, de fatos históricos que ele mistura. Ele fala ele faz com que o padre, ele diz assim, como é que pode ele não saber disso? E como se ele achasse que soubesse mais do que, tivesse mais verdades para dizer do que o próprio padre da igreja, né? E o padre, por sua vez, é um padre que gosta de pregar no interior, mas ele é meio medroso, então ele vai com um auxiliar, né, levando os seus apetrechos, aí vão os dois a cavalo, e no meio daquelas viagens o auxiliar do padre é quem salva 2 pessoas. Bom, salva de perigo, né? Salva um de morrer afogado e o outro de morrer porque foi picado por uma cobra. Então, é uma espécie de contraste, né, que eu coloquei ali. E na cidade tem um personagem também muito, muito engraçado, que é o Zoroastro Pimenta. O Zoroastro Pimenta, ele vai ser aquele camarada que se senta na praça para jogar dama de manhã, é aposentado, já trabalhou, já viajou. E ele é magrinho, e ele fuma cigarro, e ele é sério, e é inteligente, e ele é linguarudo, e ele fala de todo mundo da cidade. E os jogadores que estão ao lado dele, os que estão jogando dama com ele e os que ficam ao redor dele, estão ali só para rir das tiradas, das piadas, das ironias de Zoroastro Pimenta. Então, o que tem de mais... É muito curioso o romance, porque tem muita coisa acontecendo durante essa estada do Samuel em Itaimbá. Mas no fim das contas, vocês vão ver que muita coisa vai tender para a vida do Samuel. A vida. Esses acontecimentos todos eu criei devido a dar colorido ao tempo que ele está trabalhando nessa barragem.
tá bom? Samuel em Itaimbá, em breve estarei, foi o meu primeiro romance. Antes teve um romance de aventura, que foi Aventura Jaguaribana no Ano de Estio, que é mais uma viagem por cidades. Não há bem um enredo assim. Há um cidadão viajando por cidades do interior do Ceará, vindo da capital e passando por cidades e tal. E esse romance eu vou falar numa outra oportunidade. Mas hoje, com solo em Dó maior, termino esse podcast. De quantos minutos já? Deixa me ver. Mais de 20 minutos. Ainda em Dó maior para vocês. E depois procurem ler Samuel em Itaimbá. Eu vou colocar à venda na Amazon. Fá. Termino então desejando a vocês tudo de bom. Dó maior. Samuel em Itaimbá, não esqueçam.